A gente volta agora para outra página do noticiário, a gente volta para o nosso território, para os nossos interesses mais imediatos, a discussão sobre a escala 6x1, né, e a possível redução da jornada de trabalho. A gente falou bastante sobre isso ontem, tem discussão em andamento em várias etapas no Congresso Nacional, né, e a gente vai falar com o presidente da CNI, aqui na nossa TMC, o Ricardo Alban. Presidente, prazer falar com o senhor, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia a Joana e a Dani. Para nós é uma grande oportunidade podermos, como você bem falou, Felipe, discutir. O que nós queremos é discutir com total tranquilidade, com total atenção a um assunto tão importante. Presidente, eu quero começar falando sobre um termo que a gente usa, na verdade, a gente usa faz décadas, né? Que é o tal do custo Brasil. Custo Brasil já foi uma coisa, já foi outra, já foi maior, já foi menor, voltou a ser maior, enfim, ele vai se expandindo e reduzindo, mas ele segue existindo e o setor produtivo usa como um dos argumentos para analisar e discutir essa questão da escala 6x1, esse rebote que teria o custo Brasil. Qual que é a leitura que o senhor tem, qual que é a leitura que a CNI tem sobre essa discussão? Essa discussão ela passa também pelo custo Brasil e passa por uma realidade que se chama produtividade. Tudo que não for ganho ou conquista que represente esse ganho de produtividade, que no caso da indústria brasileira foi negativo ao longo dos últimos anos, o agronegócio teve um ganho de produtividade, a média da produtividade no Brasil hoje é pífia, uma média de 0,3% ao ano, enquanto nós temos visto que tem evoluído no mundo. Então, uma discussão da jornada 6x1. É óbvio que nós não podemos dizer que isso não faz sentido se discutir, se analisar, mas também é tão óbvio quanto se discutir que isso tem que ser uma conquista. Não pode ser uma bravata, não pode ser uma imposição. Até hoje nós temos, de fato, a jornada real do Brasil, a média está abaixo das 40 horas por negociações coletivas, negociações setoriais, setores que podem ter realmente uma redução de jornada sem a perda da competitividade. O que é que nós estamos vendo hoje nessa geopolítica, Felipe? Nós estamos vendo hoje um ganho e uma disputa muito acirrada nos mercados internacionais. A própria geopolítica imposta, porque estavam falando tanto aí do governo Trump, no fundo, a origem dela é a perda de competitividade da economia americana, vis-à-vis o que nós temos visto na China, por exemplo. Como é que nós estamos perdendo produtividade, principalmente a indústria, que não existe limite de fronteiras territoriais para o comércio de produtos manufaturados, que nós temos aí a verdadeira perda de competitividade, e nós vamos agora agregar um custo enorme, fora o custo Brasil. E o custo Brasil, para resumir, duas coisas são importantes no custo Brasil, três, vamos dizer. A carga tributária sobre os setores industriais manufaturados, o que nós temos hoje de juros, imagine esses juros reais que nós temos no Brasil, em cima de uma cadeia produtiva que podemos citar um exemplo, do algodão até o tecido comercializado. São várias etapas agregando custos de juros. E o terceiro, obviamente, energia. Não se faz indústria sem energia. Nós temos o custo de produção de energia mais barato do mundo e a segundo o custo de energia mais caro do mundo. Isso é um exemplo de custo Brasil. Agora, nós vamos impor, por questões circunstanciais, uma discussão totalmente poluída por um momento eleitoral, e é por isso que se briga tanto que ela seja feita de uma forma tão célere, porque sabe que num momento desse as discussões vão ser menos técnicas, menos racionais, e isso estamos conspirando contra o Brasil do amanhã, conspirando contra conquistas legítimas que tem que ser para sempre. Presidente, bom dia, Dani Lima aqui, bom receber o senhor. Queria falar então, já que o senhor ingressou no assunto da escala 6x1 e explica por que entende, ou o setor produtivo, né, por meio da Confederação Nacional da Indústria, que o senhor representa, está pedindo vagar na discussão. Eu sei que a CNI tem um estudo que mostra qual seria o impacto do fim da escala 6x1 para os empregadores. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco esses dados e explicasse qual está sendo o trabalho de convencimento, em especial do presidente da Câmara dos Deputados, que lá atrás havia acenado com um andamento mais célere dessa pauta e agora vem sinalizando uma discussão mais vagarosa, com passagem pela Comissão de Constituição e Justiça, depois de uma comissão especial, para aí sim, talvez, quem sabe, levar ao plenário. Se o senhor pudesse explicar para quem está nos ouvindo exatamente o que a CNI apresentou de dados, acho que ajuda a qualificar o debate.
Olha, obrigado, Dani. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente esclarecer. Essa racionalidade da discussão é o que nós pedimos. O setor produtivo não é contra a discussão. O setor produtivo não é contra uma possível redução da jornada de trabalho que seja uma conquista. Por quê? Quem é que não gostaria de ter um mercado mais racional, um ambiente de trabalho mais, até mesmo lúdico, com menos carga tributária e mais tempo para consumir? A pandemia mostrou que quando você tem mais tempo disponível para você, você consome mais. Então, nós gostaríamos até de ter um mercado maior, mas tem que ser, como nós falamos, uma conquista. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós levantamos, e obviamente existem vários estudos por aí, desde a narrativa que qualquer um queira dar, mas nós estamos totalmente abertos para consultarem, discutirem, criticarem as nossas premissas, tá certo? O que nós identificamos é que o país deve perder uma queda de 0,7% do PIB. Imagine agora, com todas as consequências da geopolítica e da guerra do Irã, está trazendo, e mesmo que ela acabe hoje, a guerra do Irã, os efeitos positivos do pós-guerra não é tão imediato. Nós temos aí um delay que vai ser com os preços do petróleo, um delay que vai ser com o comércio internacional. Então, nós já estamos pressionados, o mundo inteiro, esse ano, por essas questões geopolíticas. Imagine agora nós colocarmos algo para a perda de competitividade do Brasil de 6x1. Esse é o processo que nós estamos fazendo junto com o Congresso Nacional, conversando com a Câmara, conversando com o Senado, de que o setor produtivo não está naquele nós e eles. O setor produtivo não somos nós, a força de trabalho não são eles. Somos um só, nos complementamos. É isso que o Brasil precisa exercer no seu extremo, onde nós somos uma nação única. Não existe nós e eles. Isso eu acho um erro estratégico terrível para qualquer país, para qualquer conceito de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que nós estamos querendo colocar. E aí fazer uma discussão onde a gente possa evoluir para métricas que nos permitam transformar uma redução de jornada numa verdadeira conquista. O ideal é que isso seja feito de uma forma negocial, como é hoje, e como os números já provam, que não são 40 horas, nem 44 horas, são até menos de 40 horas. Para que a gente possa ter uma evolução real, discutindo, vendo como é que a gente pode ter de ganho de produtividade, o que é que nós podemos trabalhar em custo Brasil, ou seja, planejar garante que as conquistas sejam permanentes. Agora, fazer de forma assodada, onde as variáveis exógenas de um processo eleitoral contaminam a discussão, nós não queremos um embate com o Congresso Nacional, que sabemos que o momento eleitoral não vai permitir que muitos dos nossos congressistas possam avaliar isso de forma realista, de forma responsável. É o que nós queremos, responsabilidade, cada vez mais responsabilidade com as decisões que afetam o futuro desse país. Nós estamos enfrentando, e nós vemos no dia a dia isso aqui, um crescimento de desesperança, principalmente para os jovens. Vamos mostrar compromisso com o futuro, vamos demonstrar compromisso com o futuro, vamos agir com compromisso com o futuro. Não vamos ser impetuosos. A impetuosidade tem um preço. O problema que vocês estavam falando nesse instante do caso dos Estados Unidos da guerra, quantas coisas que vocês conversaram aqui nesse instante tem a ver com impetuosidade? Presidente, mas lá virou uma máxima, né? Aqui a gente ainda está podendo, assim, tomando os Estados Unidos de parâmetro, estamos o quê? Sob a gênese da racionalidade fortemente, né? Porque lá realmente a coisa está imprevisível. Jojo? Aqui, Ricardo, o senhor disse que, bom, é necessário nós discutirmos o fim da escala 6x1. A ampla maioria das pessoas é a favor do fim da escala 6x1. 71% das pessoas, de acordo com uma pesquisa da Datafolha feita no mês passado. E, ao mesmo tempo, o senhor também disse que é, do jeito que está sendo tratada, uma política eleitoreira, uma política populista. Então, nós temos dois aspectos que não se conversam, que são opostos. Qual é o caminho do meio? Como é que a gente chega, então, a um consenso em relação a esse assunto que é importante e que precisa ser tratado com maturidade e com seriedade? Pois, Joana, você bem disse, tudo é uma questão de narrativa. Quem é que numa pesquisa vai dizer não? Se a pessoa pergunta, você é a favor de trabalhar menos e ganhar mais? Você é a favor de trabalhar menos e manter o salário? Quem vai ser contra? Mas, dependendo da narrativa, essa não é a verdade. O que é que nós estamos fazendo? Vamos começar esse processo de divulgação. Já devemos estar começando quase que imediatamente. Nós temos que levantar os impactos reais setorialmente.
Quanto que essa medida vai pesar na cesta básica? Independente desse número genérico que nós falamos aqui, de 0,7% do PIB, quanto vai impactar na cesta básica? Para que o cidadão, o consumidor, a população possa ter uma verdadeira sensibilidade do impacto. Quanto isso vai impactar no programa Minha Casa Minha Vida, na cadeia produtiva? Quanto isso vai impactar nos serviços que a população usa, quer seja médico, quer seja de assistência a qualquer outra social? Quanto isso vai pegar no custo do transporte? Isso nós vamos começar a divulgar, mas de forma bastante transparente, criteriosa, para que a gente possa ter essa sensibilização e demonstrar o quanto é importante você ter essa ilusão. Eu vou trabalhar menos e manter o salário. Eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Isso é uma narrativa. Agora, quanto isso vai custar no preço dos seus consumos, no preço dos seus serviços que você vai estar demandando para a economia? Porque vai ter impacto. Nós não vamos tirar de coelho da cartola. Tudo tem causa e efeito. A causa e efeito que nós queremos mostrar para deixar mais transparente não significa isso. Agora, nós podemos mitigar isso ao longo de um processo, ao longo de conquistas, com alguns parâmetros, incluindo ganho de produtividade, e ao mesmo tempo que é permitido hoje, isso que é o lado engano, é permitido hoje que se façam negociações setoriais naqueles setores que já são hoje competitivos e pode ter seu jornal de trabalho. O sistema financeiro já tem um jornal de trabalho hoje de menos de 40 horas. Nós temos outros setores também, até mesmo da indústria, mas são setores que têm menos de 40 horas. Então, hoje há essa negociação, essa transparência e essa sensibilização que nós queremos mostrar para que as pessoas possam, sim, analisar isso não com uma simples pergunta: você é a favor ou contra a redução da jornada de trabalho? Nem eu, como empresário, diria, não, eu sou contra. E nós não somos contra. Nós queremos ser responsáveis com mais uma decisão que vai impactar o país daqui para frente. Como tantas outras que a gente passou, não é de agora, a cada 4 anos, nós vemos esse ciclo. Nós vemos um ciclo de medidas com propósitos eleitorais, que a conta chega. O que é que nós tivemos de 22 para 23? Medidas também que foram feitas no momento eleitoral e que isso permitiu, não, isso nos obrigou a ter um arcabouço fiscal com uma previsibilidade naquele momento de 250 bilhões em 2023 de déficit primário. Sim. Já está precificado que em 27 nós vamos ter também uma conta enorme para ajustar, que é o que me preocupa hoje. Como é que vai ser esse ajuste? Quem quer que seja o governo que seja vencedor nas eleições de outubro? Como é que vai fazer? O Brasil aguenta um novo arcabouço? A curva de elasticidade da arrecadação tributária, ela ainda permite mais carga tributária? Como é que nós vamos fazer a racionalidade dos gastos públicos? Essa vai ser uma discussão terrível para 27. Imagine com mais encargos, mais ônus que vamos colocar agora sobre a sociedade, porque quem paga carga tributária não é o setor produtivo, é a sociedade como um todo. Porque se você não repassa seu custo, você quebra. Essa sensibilização, essa noção de causa e efeito, que nós temos a obrigação de ser claro, transparente e deixar à disposição de toda a opinião pública. Ricardo Alban, presidente do CNI, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. É um assunto que demanda discussões aprofundadas e complexas, porque é um assunto complexo. Obrigada e até a próxima.